E a gente queria começar logo assim, entendendo o que é que o IPHAN faz. Ele é responsável somente pela arquitetura, por isso que nós vemos de uma forma mais fácil, ou existem outras atribuições? Bom, o IFAM é uma autarquia federal antiga, das mais antigas do Ministério da Cultura. Como vocês sabem, a gente já, em períodos anteriores, a gente já trocou até de ministério, né? Foi o Ministério da Cidadania, foi o Ministério do Turismo. Chegamos a achar até que a gente ia deixar de existir, ainda bem que não. Então, estamos aqui hoje de volta no Ministério da Cultura. A gente é muito conhecido como um órgão fiscalizador, né? A gente tem alguns instrumentos, a gente tem principalmente o instrumento do tombamento, que é pelo qual a gente é mais conhecido, né? O tombamento federal, ele normalmente ele é iniciado por uma solicitação da própria comunidade, por uma solicitação de pessoas que percebem que aquele patrimônio tem um valor cultural, né? E aí é onde a gente entra, né? A gente entra nessa parte de análise técnica e todo um processo, né, de valorização do bem. E a partir do momento que esse bem está valorizado, que esse bem está tombado, no caso pelo qual a gente é mais conhecido, que são essas obras aqui em Fortaleza, digamos assim, a gente tem passeio público, né, que é um bem tombado, a gente tem o teatro José de Alencar, a gente tem a casa José de Alencar, o sítio ali Alagadiço Novo, a Fortaleza, né? A Fortaleza que dá nome para a cidade. Então, esses bens todos passaram por um processo, né? Por um processo de tombamento, e eles são registrados em um dos 4 livros do tombo. E a partir desse momento, o IPHAN passa a ter uma responsabilidade, principalmente de preservação desse bem, no sentido de que esse bem não seja modificado, né? Que ele mantenha o máximo da sua originalidade. Às vezes há uma confusão, que as pessoas acham que a gente vai roubar o bem, vai tombar, vai pegar o bem para o IPHAN. Não, na verdade a gente não tem esse direito, a gente não tem esse direito de propriedade. A gente, na verdade, conjuntamente com a comunidade, conjuntamente com o proprietário, conjuntamente com os demais órgãos públicos, a gente tem essa obrigação de preservar, né? Então a gente fiscaliza. Isso é pelo qual o IPHAN é mais conhecido, né? Eu, por exemplo, sou servidora da casa e eu sou arqueóloga. Então, o IPHAN tem 3 áreas finalísticas, né? Ele tem essa área ligada ao patrimônio material, que está muito associado à arquitetura, aos engenheiros. Ele tem a de arqueologia, que teve há uns 20 anos para cá, teve um boom muito grande no licenciamento, né? Então, a gente trabalhou junto nessas ações de licenciamento, que são os sítios arqueológicos, são protegidos pela Lei 3924 de 61, e tem o registro do imaterial também. Então, o registro do imaterial, no nosso caso aqui, pensando na cidade de Fortaleza, né, a gente tem a capoeira. A gente tem a capoeira espalhada no estado todo, né, ela é um bem registrado. E como estado, a gente tem a famosa festa do Pau da Bandeira, né, de Santo Antônio de Barbalha, que é um bem registrado também. E nós estamos com um aí na ponta da agulha, que é os lugares sagrados de Juazeiro, né? Que tudo indica que esse ano a gente vai ter esse bem registrado. Então a gente cuida desse patrimônio. E nós estamos abertos também para auxiliar as pessoas no que se refere. A gente pode estar trabalhando também com educação patrimonial, né? Informando. A gente tem uma boa biblioteca aqui, que a maioria das pessoas nem sabe, mas nós somos um dos IPHANs que tem uma boa biblioteca em patrimônio, que as pessoas podem vir consultar, né? Então a gente, na verdade, fiscaliza, a gente é conhecido como órgão que fiscaliza, mas a gente faz várias instruções técnicas, a gente faz trabalhos de pesquisa também relacionado ao patrimônio de forma geral. As pessoas têm quem é proprietário de bens mais antigos, que tem esse valor histórico, eles têm uma certa repulsa ao trabalho do IPHAN. Por que isso acontece? A gente sabe que o IPHAN, ele fiscaliza, ele está ali com aquele olhar atento, mas a responsabilidade da manutenção é do proprietário. Vocês consideram que isso é uma barreira para preservar ainda mais o que é necessário?
A situação ideal era que a cultura tivesse mais investimento. Se a cultura tivesse mais investimento, a gente teve um projeto alguns anos atrás, que foi o projeto Monumenta, né? Onde houve um investimento e esses proprietários que tinham casas em centros históricos, que nós temos aqui no Ceará, nós temos 4 centros históricos tombados, que era Aracati, Sobral, Viçosa do Ceará e Icó, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, Sobral tem mais de 2.000 prédios, 2.000 residências que estão dentro desse centro histórico. Então, é um trabalho muito grande para nós também fiscalizar isso tudo, né? E de fato, a gente não teria condições de estar ajudando todo mundo. Então, o que eu vejo? Eu estou como superintendente aqui há 2 anos e eu vejo que neste nosso governo atual a gente está tendo uma postura diferente, que é a postura de informação, de divulgação e de ajuda na construção de instrumentos jurídicos que possam auxiliar. Então, por exemplo, hoje a gente tem vários municípios que utilizam a própria PENAB para investir no patrimônio cultural deles, né? Mas é tudo uma questão de tempo e da gente estar junto, né? Para a gente é importante estar aqui hoje, por exemplo, na Estação das Artes, que é um patrimônio ferroviário, né? Ele é diferente, ele não é tombado, mas ele é valorado. O patrimônio ferroviário ele é valorado e a gente tem patrimônio ferroviário valorado, assim, tem mais de 50 bens, só para você ter uma ideia, no estado como um todo, né? E esses municípios podem vir solicitar ajuda da gente, porque o que nos interessa é o que aconteceu aqui na Estação das Artes, né? É dar visibilidade para esse bem. Então hoje a gente está o IFAM, a Secretaria da Cultura, a Pinacoteca, o Museu Ferroviário. Então é importante todos nós estarmos aqui juntos. Se precisar falar, a gente vai tomar um cafezinho, a gente consegue resolver as coisas. Porque sozinho, nem Estado, nem município, e muito menos a gente, consegue preservar esse patrimônio como um todo, né? Então, eu acho que o importante é essas correlações, e com a comunidade, né? Porque é muito bem, não é pouco não. E eu sou uma das pessoas que acho que a gente tem que preservar mesmo. Eu fico pensando, se o IFAM, né, se a gente não tivesse preservando, não sei o que seria, por exemplo, hoje, de um centro como Sobral, que é uma cidade em desenvolvimento, né, que eles querem colocar vidro espelhado, que eles querem colocar antena, eles querem colocar fotovoltaica em cima das casas, tentando. Se não é a gente, eu sei que nós somos os chatos, mas se não é a gente dizendo, não, vamos respeitar, coloca para trás, porque os bens eles têm proteções diferentes. No caso dos centros históricos, é principalmente a fachada, mas nada que é feito num centro histórico tombado deveria ser feito sem passar por nós. É um requerimento simples, a gente, na medida do possível, faz o mais rápido que der. Essa superintendência é conhecida por atender as pessoas, a gente faz, entendeu? Então a gente vem, nós temos poucos servidores, mas os servidores que a gente tem, eles são muito responsáveis, vou puxar a sardinha aqui para eles, então eles fazem o mais rápido que é possível de fazer, que às vezes tem muita coisa para a gente fazer, mas assim, teria que passar tudo aqui. E qual a importância de preservar? Porque, por exemplo, um proprietário como esse pode não enxergar o porquê disso. É mais uma burocracia do Estado, é mais uma chatice desse órgão que só quer atrapalhar a minha vida porque eu comprei essa casa, eu comprei esse lugar para ganhar dinheiro e só querem tirar dinheiro, tirar a minha liberdade, só querem mandar no que é meu. Qual é a importância de preservar? Pronto, vamos lá. A importância de preservar é uma importância histórica, né? É uma importância, assim, uma casa não é só uma casa, né? Teatro não é só um teatro, né? Um passeio público não é só um passeio público. O passeio público, por exemplo, é dos primeiros passeios públicos do Nordeste, entendeu? É que eu vejo que as pessoas não têm, muitas vezes,
a noção da importância do local onde ele mora, entendeu? Do que aquilo é para o todo, não é? Por exemplo, a gente está com um processo em andamento, digamos assim, que começou agora, que são dos mercados, né? Esses mercados de ferro que nós temos aqui, que são lindíssimos, né? São lindíssimos. E a importância, por exemplo, da estação ferroviária, né? Quando as pessoas vêm aqui, elas se emocionam de ver, elas falam, eita, eu peguei trem aqui quando era criança, né? Os ferroviários vão ali no prédio onde hoje é o IFAM, eles sobem aquela escada, que aquela escada ainda é original, eles sobem a escada e falam, aqui era assim, olha, aqui ficava fulano, aqui ficava o outro, aqui ficava, eu ficava aqui trabalhando, não sei o que, senhores com seus 80, 85, 90 anos, né? Então, às vezes é difícil porque, por exemplo, a pessoa comprou aquela casa e aquela casa está dentro e ele quer principalmente construir melhores condições, quer fazer 2, 3 andares, não pode. Se ele está dentro de um centro histórico, ele não vai poder fazer, não é? Agora, a gente tem tido uma inversão. Muitas dessas pessoas agora estão percebendo a importância, principalmente quando as prefeituras dão essa importância também. Por quê? Porque há um incentivo. Ele quer que a minha casa seja tão bonita quanto a dele, né? Casa em Icó, por exemplo. Na época da festa de Icó, quando eles fazem a festa do padroeiro deles, é tão bonito ver. Todos os moradores pintam as suas casas do centro histórico. Todos, todo ano. Todo ano eles pintam para um lado e para o outro. Fica lindo, além daqueles tapetes floridos, né? A importância de preservar é principalmente assim, a memória, né? A tradição, a cultura da gente, conhecer um pouco mais, né? Aí vai desde do patrimônio arqueológico, né? Desde os povos originários, né? Dar um exemplo aqui, a Casa José de Alencar, né? A Casa José de Alencar, ela é conhecida por ser a casa onde nasceu José de Alencar, mas é muito mais do que isso, né? A gente tem ali o primeiro engenho a vapor, né? Então a gente tem ali umas outras estruturas de casa, então a gente tem toda uma história, né? A gente tem uma história também associada aos escravos, né? A todo um momento histórico, que foi um momento histórico importante aqui do Ceará. Então, seria resgatar todas essas memórias, né? Os vestígios arqueológicos permitem a gente reconstruir um pouco da história. Quando a gente trabalha essa questão da história mais antiga com a história mais atual e como é visto hoje, né? É importante a gente ressignificar esse patrimônio com os olhos de hoje, né? Então, a gente está com uma portaria nova de tombamento, que é uma portaria muito voltada às questões quilombolas, né? Então, é muito provável que esse ano mesmo a gente consiga fazer o nosso primeiro tombamento, né, de quilombo aqui no estado do Ceará. Então, assim, a importância de preservar isso, a importância de preservar a nossa identidade, de preservar a nossa memória, né, de preservar a nossa cultura. E eu vejo que a maior dificuldade está na informação mesmo, né? Assim, acho importante isso que vocês estão fazendo, eu acho importante essa divulgação, é importante conversar mais com aqueles que, de certa forma, têm a expertise técnica, não deixar não deixar um distanciamento muito grande entre aqueles que são técnicos, né? A gente que tem, de fato, a gente tem essa possibilidade de embargar, né? Faz parte das nossas diretrizes, essas questões de fiscalização, mas quanto menos a gente embargar, melhor. Eu acho que assim ninguém gosta, eu não gosto de fazer um embargo, né? Então a ideia é o que a gente pode fazer preventivamente, nem a doença, né? Se a gente conseguir entender o que está causando, né? Então assim, por que determinado município preserva tudo, vem aqui conversar com a gente, inclusive, achando que o patrimônio é tombado por nós e não é, mas ele tem essa consciência de preservar, independente, ele tem uma legislação, né? E porque outros municípios não têm. Então, assim, como é que a gente poderia estar mais junto, né? Eu acho que os canais de comunicação são fundamentais para isso, nesse sentido de divulgar, de conhecer. As pessoas só preservam aquilo que elas conhecem. Então elas não conhecem, acho que elas não sabem a riqueza que existe, por exemplo, na cidade de Fortaleza.
em termos de patrimônio arqueológico. Né? Fortaleza tem das primeiras coleções tombadas do Brasil, está aqui em Fortaleza, no Museu do Ceará. Né? Tá lá, guardadinho. Né? As pessoas não sabem. Quando você pergunta do Museu do Ceará, a pessoa vai falar do bode ioiô, que eu acho ótimo também. Né? Que não deixa de ser um patrimônio, né? Cearense. Mas essa coleção tombada está lá. Então, vamos dar visibilidade para essa coleção tombada. Né? Eu acho que tem essas questões, assim, era tudo muito distante, mas agora a gente está aproximando. É um trabalho de formiguinha. Né? É um trabalho de formiguinha, mas está muito mais próximo. Né? Eu estou aqui em Fortaleza, né? Na verdade, desde 2014, e eu vejo muito mais procura do IFAM do que antes. As pessoas estão, inclusive dos demais municípios, as relações muito melhores. Né? Então, eu acho que isso é importante. A memória da gente é importante, a gente tem que preservar. Então, É o nosso futuro. O futuro da gente ele é garantido pelo passado. Tudo bem, eu sou arqueóloga, né? Isso para mim é muito, mas o futuro garante como a gente preserva o passado. Por quê? Se a gente não preservar o passado, no futuro não vão ter histórias para serem contadas. Né? É o que a gente chama de uma história de longa duração. A gente tem que conhecer, a gente tem que estar junto com os povos originários, a gente tem que estar junto com os quilombolas, junto com as comunidades tradicionais, comunidades pesqueiras do litoral, né? Os barcos que vocês têm aqui no Ceará são uma coisa fantástica. Né? Então, como é que a gente pode estar trabalhando tudo junto? Né? Agora o IFAM dá conta de tudo? Não dá não. Tem que ter mais mão aí. Tem que ter mais mão. A gente tem que trabalhar todo o poder público, tudo junto, com a comunidade, com as universidades. As universidades têm um papel importante nisso também. Eu acho que assim a gente preserva aquilo que conhece. Eu acho que isso é fundamental. E dá trabalho. Dá trabalho preservar, não dá trabalho preservar a nossa casa, né? Mas eu sempre digo assim que quando a gente abandona é muito pior. Veja, se você tem uma casa de um sítio, né? E você não vai na casa do sítio, quando você volta a ir para aquela casa, você deixou de ir na casa, ela não está pior? Tá. Né? Então, assim, a gente não pode abandonar. Você tem um prédio velho, aí fica assim, tem um prédio velho, ele é bonito para o teu município, ele é bonito, ele tem a sua história ali dentro, vamos preservar. Chega aqui no IFAM, chega na prefeitura, chega na Secretaria da Cultura, olha eu dando mais trabalho para o povo, né? Mas vem falar com a gente, o que a gente pode ajudar? Né? As estações ferroviárias, elas estão sendo utilizadas pela prefeitura. Então, a gente quer que elas sejam utilizadas mesmo. Né? Que virem centros culturais, que virem um pequeno espaço de memória. Então, assim, é muito importante ocupar os espaços. Eu acho que era a época que a gente preservava o prédio por preservar o prédio. A gente tem que preservar o prédio para, de fato, ele ter um uso. É importante o uso desse prédio. Senão a gente preserva esse ano, daqui 5 anos a gente tem que fazer restauro de novo e não dá em nada. Então a gente tem que conhecer, a gente tem que valorizar, porque é a história da gente. Fazer com que os europeus venham para cá. Não a gente ir para a Europa ver coisa bonita lá, porque as nossas coisas não são nada mais feia do que a deles, não. Pelo contrário. Até mais ricas. São lindas. Nosso patrimônio brasileiro é lindo. O brasileiro é lindo e o patrimônio brasileiro é lindo. Agora, olhando para uma Fortaleza de 2126, daqui 100 anos, pelo que você conversou agora, você tem um olhar positivo para essa questão da preservação? Daqui a 100 anos a gente vai ter ainda um patrimônio do nosso passado lá no futuro de 2126. Qual é a tua expectativa? Como é que tu enxerga essa Fortaleza lá da frente, que a gente não vai mais estar aqui, mas que muitos de nossos descendentes vão depender disso agora? Olha, a Fortaleza do futuro, eu vejo ela muito eclética. Que é uma das coisas que eu mais gosto de Fortaleza. Né? Tudo que você quiser tu encontra aqui em Fortaleza. Né? E eu não sou de Fortaleza, sou paulistana. Né? Mas eu fui muito bem acolhida. No Nordeste. Eu vim para o Nordeste, para o Piauí na década de 90, Parque Nacional Serra da Capivara. Né? Foi onde minha formação de arqueólogo e tal, mas eu venho da área de artes.
Fui bacharel em violão clássico, professora de educação artística, trabalhei muito na educação de criança, de adolescente, de professor e tal. E depois enveredei para arqueologia, né? Aí vim parar aqui no Ceará. Eu gosto muito, eu me sinto uma cidadã cearense. Mas eu vejo assim, eu gostaria, por exemplo, dar um exemplo, de que a gente conseguisse ocupar mais os espaços já existentes, ao invés de construir mais, né? Eu sei que não é a opinião da maioria das pessoas, né? Mas, por exemplo, vou citar um lugar aqui que eu acho bonito, que é Jacarecanga. Acho lindo, lindo, lindo. Primeira vez que eu andei ali, eu acho lindo. O IFAM não está lá, tá? Estou falando assim como cidadã agora, né? Por que não ocupar aquela Jacarecanga? Por que não fazer aquela Jacarecanga um centro, entendeu? Lindo, com tudo, né? Nem que seja, que eu acho que seria muito interessante, até com habitação popular. Mas vamos ocupar e vamos valorizar aqueles prédios. Não precisa derrubar os prédios para construir prédios menores. Prédios que eu não sei nem como é que as pessoas vivem com seus 35, 40 metros quadrados, uma casinha. Ocupar aquelas casas. Vamos dar moradia digna, de repente, uma habitação popular, para aquelas casas que estão ali. Que tem casas ali, que a impressão que a gente tem é que elas são completamente abandonadas mesmo, não é? E, por um outro lado, eu vejo subir. Então, eu acho que vai ser quase um filme de ficção. Nós vamos ter locais que nós vamos ter prédios aí com seus 50 andares, talvez drones voando para tudo quanto é lado, né? E pequenas ilhas bem conservadas de patrimônio que vão estar guardando de fato a memória, a nossa história, né? Mas convivendo bem, que eu acho que é o grande desafio. A gente tem que aprender a conviver bem com o passado, sem destruir o passado. A gente não precisa destruir o passado para construir um prédio altíssimo, né? A gente tem outras áreas. Quer construir um prédio altíssimo? Constrói, não tem problema, entendeu? Mas a gente não precisa. E trazer valorização para esses lugares, né? O centro aqui, por exemplo, né? Uma rua cultural, por que não fazer uma rua cultural? A gente vê o que é essa Estação das Artes, a quantidade de pessoas que ocupam aqui, né? Por que não fazer um corredor cultural, né? Daqui até o UFC? Então, ali a gente vai ter o UFC agora no antigo aquário, né? Nós temos, por exemplo, mais de 100 embarcações afundadas no estado do Ceará. A gente tem um potencial para arqueologia subaquática incrível, né? Então, assim, aproveitar aquilo que a gente tem e transformar isso em potencial turístico. Não ficar com um turismo só voltado a esse turismo de praia, né? A Fortaleza tem tudo para fazer turismo cultural aqui. É só a gente tem Sabiaguaba. Tem sítios arqueológicos na região de Sabiaguaba que são lindíssimos. Então, como é que a gente poderia juntar isso tudo, trabalhar o novo com o velho? Eu não sou contra o novo. Eu acho que, assim, é fazer um prédio... Eu não sei se eu iria estar num prédio de 50 andares, mas tudo bem, porque eu tenho um pouco de altura, assim, mas eu entendo a beleza de você olhar esse mar que é fantástico, né? Os famosos, os verdes mares, né? Então, assim, eu particularmente não colocaria eólicas no mar, né? O mar da gente é bonito para ser visto. Deixa a gente ter esse pôr do sol, deixa todo mundo ter esse pôr do sol, né? Ali o farol do Mucuripe, aquele farol do Mucuripe é lindo, ver um pôr do sol dali é lindo, né? Vamos preservar. Então, talvez aqui para o nosso Ceará, para Fortaleza, os empreendedores têm um papel fundamental na preservação. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu, por exemplo, acho que os empreendedores poderiam batizar algumas coisas. Batizar, sim, né? Mas construir um prédio altíssimo, que ótimo, né? O que nós vamos preservar em troca no passado para futuras gerações? Por quê? Porque esses prédios altíssimos, para futuras gerações, também vão ser importantes. A gente acompanhou, por exemplo, eu gosto de ver esses prédios que parecem ali do lado do antigo IFAM,
né? Tem um prédio que parece um barco, que era um antigo hotel, né? Por exemplo, se ali virasse de fato um novo hotel, as pessoas iriam. Tem muita gente que quer ir para lugares diferentes. Quer ir para lugares diferentes. E isso rende, isso Claro dá que retorno financeiro. Rende. As casas antigas, rende. Porque as pessoas são diferentes. A questão é informação, é como você oferece, é como você trabalha. Né? Então, assim, a gente sabe que tem esse turismo de luxo, a gente sabe que tem pessoas que vão para determinadas praias que chegam de helicóptero, mas a gente sabe também que tem o eu, que não tenho essa condição e quero ir passar um final de semana na praia e vou procurar uma coisa mais reservada. Né? Então, assim, eu acho que turismo é para todos os níveis. A gente não pode virar um turismo só de elite. Pelo contrário, o turismo tem que ser para todos, porque a cidade é para todos. O turismo é, inclusive, para os moradores. Né? É bacana a gente ir num museu e ficar feliz porque você visitou o museu e você tem orgulho. Quando o teu colega vier te visitar, você vai querer mostrar o museu ali, do lado da sua casa. Né? Que é o que acontece hoje. Eu vejo muito aqui. Né? Meus colegas vêm e falam assim, vamos para tal lugar? Não, vamos aqui. Fortaleza a gente tem um monte de coisa para ver. Não precisa nem sair de Fortaleza. Se você passar mais do que 5 dias, aí a gente sai de Fortaleza. Mas senão vamos ficar por aqui. Porque você tem praia, você tem museu, você tem vida noturna. Né? Então, você consegue encontrar todas essas coisas aqui na cidade de Fortaleza. Mas eu sou suspeita de falar porque eu adoro Fortaleza. Gosto demais.